Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto do início da primavera, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de fevereiro de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados em Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Maria Emília dos Reis Pereira. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamo izanagi no mikoto, tsukushi no himo kano tachi hana no, odo no ahagi harani, misogi harai tamao toki ni narimaseru, harai dono o kami tachi, moro moro no magagoto tsumi kegare o, harai tamae kiyome, tamae tomao sukoto no yoshio, amatsu kami kunitsu kami ao yorozu, kami tachi tomoni, ame no fuchi koma no mimi puri tatete, kikoshime seto kashikomi mo maosu. Uya uya shikuo momiru ni, seson kanze ombosatsu, kono do ni amorase tamai, komyo nyorai to genji, o shingmiro kuto kashi, gose no mikami to narase tamaite, daisen sanzen sekai no sando kuo meshi, gojoku o kiyome, hiyako seiman oku isai, shujo no dainengan, komyo joraku eigo no, juppo sekai o narashimete, gofu uju no kuruinaku, fuku kaze edamo narasunaki, miroku no myo o umitamo, moryo mohen no dainji ni, tenmara setsu mo matsuroite, shoaku jaho wa aratamari, yasha ryujin mo gedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi o toguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no suema demo, minaso no tokoro oezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, karyo binga wa sora ni mai, zuyun tengi tanabi keba, banka fukui kuchi ni kunji, shenden yokuro sosori tachi, guse no miyakata kasumi tsutsu, kogane no ira kasan santo,
Kiniteri eizuko keiwa genimo tengo kura kudonari gokoku minori te kura ni michi sunadori utaka ni ame ga shita ikitoshi keru moro moro no eragi nigi wa kwe wa tsutsura ora ni michi wa tari nitono sakai naku hitogu sa tachi no nikoshimiya isakai go tomo yume tokie iten shikai o shinabete miroku no mite niki itsu sare jinji no mimune ni idakaren warera ga hibi no segyo nimo myocho tamai shinkaku ese shimeye wa tomi sakae yuai wa naga kumu yakuni zento kuko o kasane sase fukuju kai muryo no dai kudoku tare sase tamae mashimase to nen ju shingeza tonshu kifukurai hai negi maosu miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae oshie miyoya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae oshie miyoya nushi no kami mamori tamae saki hae tamae Nagara tamachi haemase kan nagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade.
grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, plano divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
término do Jorei. Leitura de ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Atualmente estamos na época de preparação para o juízo final. Como todos sabem, o processo de purificação está cada vez mais forte e, após o culto do início da primavera, que se realizará no próximo mês, será ainda mais intenso. Por esse motivo, os membros não se poderão distrair. Resumidamente, serão definidas as pessoas que melhorarão, as que piorarão e mesmo as que virão a desencarnar. Este facto não nos causa boa impressão, pois, sem dúvida, é melhor dedicar em vida. Quanto mais tarde se for servir no mundo espiritual, melhor. Ultimamente, independentemente de ser membro ou não, muitos têm falecido. Às vezes, acontecem factos que até eu fico surpreso. Porém, isso é apenas o início. Após o Setsubun deste ano começa essa fase inicial. Primeiramente, atingirá muitos membros e depois passará aos poucos para a sociedade em geral. Pessoas com visão espiritual dizem que agora o mundo espiritual é uma montanha de mortos. Quando isso começar, pela primeira vez, poderão compreender os fundamentos da medicina que tenho pregado. Desta forma, entenderão que para a cura de doenças não há outra alternativa senão o Jorei da Igreja Messiânica Mundial e assim o número de membros aumentará rapidamente. Chegará a época em que ficaremos ocupadíssimos, mas isso não acontecerá de uma só vez, será aos poucos. É tal como a má colheita ocorrida este ano. Deus atua livremente. Portanto, será necessária uma preparação da parte de quem vai ajudar. Assim, até hoje, a Igreja Messiânica Mundial veio progredindo gradualmente e o facto de ter aumentado o número de membros significa que estamos na época de preparação. Quando esta tiver sido concluída, iniciará de seguida o processo de purificação universal. Quando a situação atingir esse ponto, significa que chegou a época de alternância entre alegrias e tristezas. Aqueles que caírem no sofrimento serão realmente merecedores de pena. Entre as manifestações de Kannon, há o Daichi Bosatsu e a sua atuação nessa ocasião será realmente essa. Entretanto, Deus não ficará apenas com pena, mas também salvará as pessoas. O momento e a salvação serão determinados por Daiji Bosatsu. Embora Daiji, grande misericórdia, e Daichi, grande tristeza, sejam atuações aparentemente opostas, têm esse significado. Esta época está realmente próxima e para promover a salvação em grande escala já está determinado que o método será o de Jorei. Por este motivo, precisamos de aprofundar o nosso conhecimento. A purificação está a iniciar aos poucos na cabeça, nas outras pessoas também, mas nós próprios devemos examinar bem a nossa região do pescoço e da cabeça e dissolver ao máximo os nódulos através do Jorei. Eu mesmo os tenho em grande quantidade, por isso estou a dissolvê-los quase que diariamente. Miyoshi Eshu, número 30, 25 de janeiro de 1954. O aumento da luz acelera a purificação. É de vital importância compreender que aquilo que denominamos doença é um processo da natureza para restaurar o equilíbrio rítmico a que chamamos saúde e que está associado à eliminação das nuvens acumuladas no corpo espiritual. O corpo físico necessita de eliminar toxinas, herdadas, ingeridas ou de alguma forma geradas, para que as suas funções não sejam prejudicadas. O mal-estar ou a doença vivenciados constituem um desagradável sinal da descarga natural desses venenos. À medida que a era do dia avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação torna-se proporcionalmente mais severa.
A elevação da energia vibratória através do Jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o ser humano para receber a luz mais intensa sem que tenha de sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Na nova era que se aproxima, a luz será intensa e direta como os raios de sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores e tornar-se-á cada vez mais severa. Tudo o que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá um maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras. Esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa. Gradualmente, veremos que se tornará uma realidade. Aqueles que já se tiverem libertado suficientemente das suas impurezas estarão mais aptos a adaptar-se à intensidade dessa luz direta. Para aqueles que possuem pouca ou nenhuma compreensão espiritual, será uma época de grandes atribulações. No entanto, o seu verdadeiro significado é a realização do plano de Deus. Extraído do livro Os Novos Tempos. Experiência de fé de Denis Vilaça Signorelli. Chamo-me Denis Vilaça Signorelli, tenho 30 anos e dedico no Jorei Center de Bergamo, em Itália. Em junho de 2021, eu e minha mulher começamos a refletir sobre a compra de uma casa, tendo em vista que já vivíamos de aluguel há vários anos. Ao pesquisar na internet alguns imóveis e condições de financiamento, constatei que existiam benefícios e incentivos voltados para jovens, com condições melhores do que o de um financiamento comum. Este facto encorajou-nos a ir em frente com o nosso propósito, já que até então tínhamos dúvidas se era o momento ideal para comprarmos casa própria. O primeiro imóvel que encontramos era aproximadamente a 700 metros da casa em que morávamos, portanto, numa zona em que já conhecíamos e gostávamos muito. Decidimos então agendar uma visita e assim que chegamos, minha mulher disse logo: "É este". Embora o imóvel me tivesse agradado, queria pesquisar mais, pois achava que uma decisão deste porte deveria ser tomada sem precipitações. Mesmo tendo contactado outros construtores, visto que queríamos um imóvel novo ou em fase final de construção, muitos me pediram um valor de adiantamento bem mais alto do que eu pretendia pagar, ainda para mais, por uma obra não concluída. Por outro lado, o primeiro que visitamos ofereceu-nos uma proposta de assinatura de contrato de promessa de compra e venda sem qualquer adiantamento inicial, vinculando-o posteriormente se o financiamento fosse aprovado. Essa proposta surpreendeu-me positivamente, visto que não é algo habitual. Ao questioná-lo, o construtor disse-me: "Tenho certeza de que o financiamento será aprovado e, como a obra já está concluída, não preciso do valor do adiantamento neste momento." Após assinarmos o contrato, solicitei o financiamento ao banco, mas por se tratar de um incentivo do governo, o processo durou muito mais do que o normal, ao ponto da minha mulher duvidar que viesse a ser aprovado. Além disso, estávamos com a nossa vida parada, pois, por este motivo, não podíamos planejar nada. Eu estava desgastado porque o processo burocrático ia e voltava diversas vezes, seja por falta de documentos ou por erros de preenchimento dos mesmos, cometidos pela filial do banco. Num determinado momento, decidi eliminar qualquer apego em relação a essa situação e pedi a Deus e Meishu-sama que fizessem conforme os seus desejos. Caso permitissem que a casa fosse nossa, ficaríamos extremamente felizes, mas se o financiamento não fosse concedido, estaríamos igualmente gratos, pois entenderíamos como uma proteção divina, porque talvez o nosso futuro não fosse em Itália. Neste caso, seria melhor não ter vínculos, lembrando-me sempre do exemplo de Meishu-sama em relação ao recipiente com água que, quanto mais a puxamos, mais ela escorre para o lado oposto e, ao contrário, quando empurramos, ela retorna para nós. No final de novembro de 2021,
Cerca de 6 meses após dar a entrada no processo, finalmente obtivemos uma resposta positiva com uma taxa de juros fixa de 1,15% pelo período total do financiamento e sem ter que pagar praticamente nenhuma taxa administrativa ao banco, como normalmente ocorre em situações desse tipo. As condições eram fantásticas, nem podíamos acreditar. Além disso, como tinha estudado muito bem o assunto, sabia que graças ao benefício usufruído no financiamento, poderia recuperar todo o valor pago ao construtor referente ao IVA, além de recuperar 19% do interesse passivo do financiamento e 50% do valor pago pela garagem do imóvel. Desta forma, mesmo que eu tenha gastado uma quantia considerável entre adiantamento, eletrodomésticos, móveis e etc., no final das contas consegui recuperar boa parte do dinheiro, passando por essa situação financeira de forma confortável e sem preocupações. Acredito que um ponto de suma importância foi que, independentemente dos gastos com a nova casa, nunca deixei de fazer rigorosamente o meu dízimo, tendo em mente que Deus e Meishu Sama me estavam a proporcionar aquela situação favorável. Portanto, o donativo mensal e, posteriormente, o especial foram o meu modo de lhe agradecer por todas as graças recebidas. O meu sentimento de gratidão reforçou-se ainda mais quando, poucos meses depois, eclodiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os juros aumentaram demasiadamente, sendo que, no nosso caso, por ter uma taxa fixa já definida, não fomos afetados. Embora na nossa limitada consciência pensávamos que todo o ciclo da compra da casa tivesse demorado muito, posteriormente dei-me por conta de que Deus e Meishu Sama sempre nos guiaram no melhor modo possível e que, na realidade, tudo se concluiu no tempo certo. Em março de 2023, todas as grandes empresas do setor de tecnologia, incluindo a minha, anunciaram os layoffs, com o risco iminente de demissões em massa. Essa instabilidade trouxe-me uma preocupação constante, pois havia acabado de comprar a casa e o mercado de trabalho do meu setor estava instável como nunca visto anteriormente. Ninguém tinha certeza de nada e, aos poucos, esta crescente insegurança foi me deixando com medo. Já há algum tempo que minha gerente me dizia que estava a fazer o possível para me dar uma promoção, porém, como outros gestores anteriores me disseram o mesmo e no final das contas nunca a recebi, confesso não ter dado créditos às suas promessas, pois sempre pensei que seria maravilhoso recebê-la, mas preferia não criar nenhuma expectativa. Quando tudo parecia terminar em desastre, enquanto a cada semana eu ficava a saber de colegas que tinham sido mandados embora, com um total de mais de 10 mil funcionários demitidos em todo o mundo, decidi novamente entregar essa situação nas mãos de Deus e Meishu Sama, pois não queria mais deitar-me preocupado com o que aconteceria no dia seguinte. Pedi-lhes, então, que fizessem o que fosse melhor para mim e para minha família, e que, caso o melhor fosse continuar naquela empresa, ficaria extremamente feliz. Do contrário, que me ajudassem a conseguir um novo emprego, mas que, independentemente de qual fosse os seus propósitos, eu não queria mais pensar dia e noite nas constantes demissões à minha volta. Daquele momento em diante, além de estar mais tranquilo emocionalmente, recebi então a maravilhosa notícia da minha gerente de que eu havia sido promovido. Eu não podia acreditar. Receber uma promoção em qualquer outro momento não teria tanto impacto quanto naquela dramática situação na qual milhares de funcionários estavam a perder o trabalho. Senti uma alegria radiante, não apenas pela promoção, mas principalmente pela paz interior que me proporcionou, considerando que não teria sentido a empresa demitir um funcionário que acabou de ser promovido. A partir daquele momento, pude enxergar a resposta de Deus e Meishu Sama ao meu desapego em entregar os meus problemas nas suas mãos. Para agradecer essa graça maravilhosa, realizei outra oferta de gratidão especial. Os 3 fatores principais
que pude aprender com essa experiência é que nosso tempo não é o tempo de Deus e Meishu Sama. Embora uma determinada situação possa demorar mais do que o previsto, causando incompreensão e apego. Na realidade, isso é uma proteção divina para algo que precisa ser concluído mais à frente. Como no caso da promoção do meu trabalho, que esperei por tanto tempo, mas no final, Deus e Meishu Sama proporcionaram-me no melhor momento possível. O segundo ponto de grande importância foi o desapego. Mesmo que possa parecer algo simples, mas na realidade é extremamente difícil praticá-lo perante situações decisivas na nossa vida. O último ponto, e acredito que o mais importante, foi a materialização da minha gratidão mensal através do dízimo. Mesmo que em situações financeiras delicadas envolvendo a compra de uma casa e tudo aquilo que a comporta, ou mesmo na incerteza da minha condição laboral, posso dizer que nunca perdi a minha resiliência em fazer o donativo mensal e especiais com rigorosidade. Agradeço a Deus e Meishu Sama pelas graças recebidas e também o apoio da minha mulher nos momentos mais difíceis. Muito obrigado. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meishu Sama. Graças a Deus e Meishu Sama. Em nome de Deus e Meishu Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação, que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Presencialmente estamos a receber membros vindos de São Tomé e Príncipe e do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Nos dias 13 e 14 do mês passado, visitei os Jorei Centers de Bérgamo e Milão. Num clima de muita alegria e confraternização, entre as várias atividades, realizaram-se a assistência a membros em purificação e 3 cultos mensais de agradecimento. No total, encontrei com 38 membros e 6 frequentadores. Pude constatar que todos se estão a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. Não sei se os senhores têm conhecimento, mas este mês, no calendário chinês, inicia-se o Ano do Dragão de Madeira, que trará energias imponentes e nobres, propenso a descobertas, otimismo e concretização de objetivos. Isto porque o dragão tem um coração valente e destaca-se pelo seu poder. Assim sendo, vamos nos esforçar aproveitando esse signo favorável à realização dos nossos planos e objetivos. Tal como no solo sagrado de Atami, hoje estamos a celebrar o culto do início da primavera. Como Meishu Sama ensina, este é o ponto de partida de um importante período para Deus, pois começa a purificação das nuvens espirituais
com reflexo no mundo material. A cada ano que se passa, esta tem vindo a ficar cada vez mais severa e vai assumindo maior importância devido ao aumento progressivo da intensidade do espírito do elemento fogo. Isso é necessário para que, no dia 15 de junho, possamos receber uma luz maior e suportar a sua força purificadora. Por esse motivo, Meixo Sama orienta-nos claramente nos ensinamentos que ouvimos no culto de hoje, que não podemos nos distrair caso queiramos ultrapassar este período com relativa facilidade. Fácil não será para ninguém, principalmente para quem não estiver suficientemente purificado. A este ponto, é imperativo que nos perguntemos: como poderemos enfrentar esta fase de crescente purificação? As nuvens espirituais podem ser eliminadas de 3 formas: pela evolução espiritual através da prática de virtudes, pela apreciação do belo de alto nível, ou então pelo sofrimento. Ninguém é obrigado a tornar-se virtuoso ou apreciador do belo de alto nível. No entanto, consequentemente, terá de suportar o sofrimento. Não existe outra alternativa. Este processo de limpeza faz parte do plano de Deus e, mesmo sendo inevitável, temos o livre arbítrio na escolha de como o iremos enfrentar. Se desejarmos purificar de forma suave, sem que tenhamos necessidade de sofrer, estas são as práticas básicas da fé messiânica. Transmissão e recebimento de Jorei. Encaminhamento de pessoas à fé. Leitura e prática dos ensinamentos. Oração e participação nos cultos da sede central e das unidades religiosas. Materialização da gratidão através dos donativos. Sufrágio dos antepassados. Confecção e distribuição de flores de luz. Assistência religiosa. Prática da agricultura natural messiânica através da horta em casa ou nos terrenos das unidades religiosas. Manter a casa limpa, arrumada e com flores vivas, além de outras dedicações em geral. É o momento de cada um de nós fazer uma autorreflexão sobre quais as práticas que tem vindo a realizar, seja qualitativa e ou quantitativamente. Por exemplo, quem não transmite regularmente, pelo menos um Jorei por dia, passar a transmiti-lo. Quem já o faz, aumentar para 2 ou 3, e assim por diante. Esta análise deverá ser feita em todas as dedicações, pois só aumentando as nossas práticas é que poderemos suportar a crescente intensificação da purificação. Seguindo a orientação do mês passado, no ensinamento Renove-se Constantemente, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Observemos a grande natureza. Esta renova-se e desenvolve-se ininterruptamente. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, é com ela que o ser humano deve aprender. Esta é a verdade. Nesse sentido, esforço-me ao máximo para não negligenciar o meu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
Este mês mais do que no mês anterior, este ano mais do que no ano passado. Assim, aconselho os senhores a procurarem os vossos ministros, a fim de que, com o seu apoio e orientação, possam criar objetivos concretos, seguindo o exemplo de Meixo Sama. Este mês, mais do que no mês anterior. Este ano, mais do que no ano passado. Hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do jovem Denis Signorelli, que dedica no Jorei Center de Bergamo. Com o desejo de comprar casa própria, encontrou um imóvel numa zona que já conhecia e gostava muito. O primeiro benefício recebido foi o fato de o construtor não ter pedido qualquer adiantamento inicial, vinculando-o posteriormente, caso o financiamento fosse aprovado, o que não é comum, conforme ele relata ter constatado noutras propostas sucessivas em que pediam valores de adiantamento bem mais elevados do que ele poderia pagar, por obras que ainda não tinham sido concluídas. Posteriormente, após ter solicitado o financiamento, este começou a demorar mais do que o previsto, ao ponto da sua mulher duvidar que viria a ser aprovado. Com a vida parada e sem conseguirem planear o futuro, começou a sentir-se desgastado devido aos contínuos erros do banco. Por fim, decidiu desapegar, entregando a situação nas mãos de Deus e Meixo Sama, pensando que, se o financiamento fosse aprovado, ficaria extremamente feliz, mas, caso não fosse concedido, estaria igualmente grato, entendendo como proteção divina. Este ponto merece profunda reflexão, pois, normalmente, quando pedimos algo a Deus e a Meixo Sama, só consideramos um resultado positivo caso se concretize conforme a nossa vontade. Do contrário, achamos que não fomos agraciados, sendo que as graças e as bênçãos podem vir de uma forma ou de outra, pois eles sabem o que é o melhor para nós. Após 6 meses, o financiamento foi aprovado, com vários benefícios e vantagens, passando por aquela situação financeira de forma confortável e sem preocupações. Um ponto que ele relata como de suma importância foi que, independentemente dos gastos com a nova casa, nunca deixou de fazer rigorosamente o seu dízimo e, posteriormente, o donativo especial pela compra da casa, agradecendo a Deus e Meixo Sama por todas as graças recebidas. Outra situação em que o seu sentimento de gratidão se reforçou foi quando, em decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os juros bancários aumentaram demasiadamente, mas, no seu caso, por ter uma taxa fixa, não foi afetado. Assim, reconheceu que as suas preocupações e apegos com a demora na compra da casa tinha sido em vão, pois estava a ser guiado da melhor maneira possível dentro do tempo certo de Deus. No ano passado, quando as grandes empresas do setor de tecnologia, incluindo a sua, anunciaram os layoffs com risco iminente de demissões em massa, ele, tendo acabado de comprar a casa, naturalmente sentiu-se preocupado por ser algo nunca visto no seu setor e sem certezas de nada. Passou a viver com crescente insegurança e medo. A sua gerente falava-lhe numa possível promoção, algo que ele também já tinha ouvido de outros gestores, mas não queria acreditar em falsas promessas. Todas as semanas ficava a saber de colegas que tinham sido mandados embora, num total de mais de
10 mil despedimentos na sua empresa, em todo o mundo. Não querendo viver mais na incerteza quanto ao seu futuro profissional, entregou a situação nas mãos de Deus e Meishu-sama, aceitando qualquer desfecho. Assim, além de estar mais tranquilo, finalmente recebeu a almejada notícia de que havia sido promovido, materializando assim a sua gratidão através de outro donativo especial. No ensinamento, a entrega a Deus, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, Meishu-sama orienta-nos. Gostaria de salientar um ponto que as pessoas não percebem. Se interpretarmos espiritualmente a preocupação, veremos que é uma espécie de apego. Ou seja, o apego à preocupação é como um mal que influencia negativamente todas as coisas. Quando se trata de um fiel, embora Deus queira conceder-lhe graças, o apego acaba formando espiritualmente um obstáculo. E, quanto mais forte este for, mais fraca é a proteção divina. Por este motivo, as coisas não correm a contento. Pelo exposto, creio que puderam compreender que, quase sempre, o apego é a causa do insucesso. Este é o sentido que digo frequentemente para visarem o efeito contrário. É a ironia das ironias, mas é a pura verdade. Por fim, o Denis conclui a sua experiência com os seguintes aprendizados. Primeiro, o nosso tempo não é o tempo de Deus e Meishu-sama. Segundo, a importância do desapego perante situações difíceis da nossa vida. E, o terceiro, e mais importante, a materialização da sua gratidão mensal através do dízimo, mesmo em condições financeiras instáveis e delicadas. Como sempre fazemos com todas as experiências de fé, vamos estudar também este maravilhoso testemunho, seguindo o exemplo do Denis, pois temos muito para ganhar através do seu aprendizado e prática. Para finalizar, gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte poema de Meishu-sama. A cada 15 de junho, pouco a pouco, abrem-se as portas do céu. Assim, se nos esforçarmos nas práticas básicas da fé, no dia 15 de junho estaremos suficientemente purificados para receber o aumento da luz. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um bom mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meishu-sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás.
Encerra-se assim o culto do início da primavera, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de fevereiro de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.